Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos para poder desenvolver o esboço da lição da Escola Sabatina e estamos na lição número 11, no contexto do tema do discipulado. E o título da lição desta semana é Discipulando Líderes Espirituais. E para comentar esta lição está conosco o pastor Emílio Abdala e ele é diretor de Missão Global da União Central Brasileira. Bem-vindo. Obrigado, pastor Edson. Também está conosco o pastor Everon Donato, que é diretor dos departamentos de Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana e também coordena as ações discipuladoras nesse território. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Uma alegria. Vamos a fazer uma oração e vamos continuar com nosso esposo. Pastor. Senhor, ao nos reunirmos aqui para, uma vez mais, estudar o processo de formação de líderes espirituais, queremos aprender contigo. Por favor, ilumina nossa mente, ajuda-nos a tirarmos lições práticas para o crescimento e fortalecimento da tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Um pai frustrado comentava com outro pai: eu di todo a meus filhos, o melhor que eu consegui fazer por eles. Os matriculei na melhor escola da cidade. Nunca faltou nada. Não di motivos para que se rebelaram contra mim. Sempre les aconselhei, os repreendi quando era necessário. E quando tinha que levá-los à igreja, levei para a igreja. E isso desde crianças. Mas hoje eles estão perdidos no mundo. O que aconteceu? Eu vejo você falando para outro pai que seus filhos todos estão na igreja. O que você fez? O outro pai meio envergonhado porque achava que não fez nada extraordinário. Apenas atinou a responder e disse: na verdade, eu fiz tudo o que o Senhor fez. Apenas umas duas coisas que eu fiz também. Eu fiz culto familiar todos os dias e lhes ensinei a ter seu próprio encontro pessoal com Deus. Isso fez a grande diferença. A experiência com Deus fez realmente que as pessoas façam e sejam verdadeiros discípulos. O foco da lição desta semana é entender que o discipulado não é uma comissão para alguns, é um chamado para todos. Deus está chamando pessoas para poder trabalhar no discipulado. Deus sempre coloca em nossos cuidados pessoas do qual nós daremos conta no dia do juízo. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço, que é a compreensão. Dois assuntos vamos considerar nessa parte da compreensão. Em primeiro lugar, a escolha dos líderes espirituais. E em segundo lugar, o discipulado. Como é que funciona esse discipulado? E vamos começar então essa primeira parte. Como é que Deus escolhe pessoas? Jesus tinha apenas 12 discípulos ou é que esses discípulos tinham alguma característica específica? Como ele chega à conclusão que aqueles seriam seus discípulos? Jesus tinha muitos discípulos. Ele tinha um grupo especial dos 12, ele tinha um grupo de seguidores, os discípulos que eram mulheres. Ele possuía um outro grupo que o seguia não no sentido espacial, mas chegou um momento em que ele finalmente teria de partir. E necessariamente, você sabe, não existe sucesso sem sucessor. O verdadeiro líder, ele precisa deixar alguém que possa representá-lo. Continuar, né? Continuar. E o trabalho do líder não é apenas reproduzir discípulos. Um líder reproduz líderes. E como foi que o Senhor Jesus Cristo multiplicou líderes? Há um capítulo aqui na Bíblia que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, descreve esse processo especial de seleção. E aqui diz no capítulo 6, no versos 12 e 13, diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Veja a preocupação, a responsabilidade de não escolher mal. Ele teve comunhão com Deus e no verso 13 diz: quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles,
aos quais deu também o nome de apóstolos. Veja que dentre todos os discípulos, ele selecionou um grupo especial de líderes, os apóstolos. O apóstolo era aquele discípulo especial a quem era enviado para um serviço especial. Agora, observe que, embora todos fossem discípulos, nem todos poderiam chegar a apóstolos. Ou seja, todo apóstolo tem que ser um discípulo, mas nem todo discípulo chega à função de liderança de um apóstolo. E então, ele passa a escolher, e ele seleciona esses 12 aqui, homens comuns, alguns pescadores, outros trabalhavam na alfândega, outros tinham tarefas ordinárias. E para que eles os chamou? Há uma passagem paralela de Lucas 6, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 14. Você observa que o mesmo monte, a mesma oração, os mesmos elementos estão aqui, mas isso acrescenta um elemento novo. Observe, Marcos 3, verso 13, repete. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E agora, verso 14 diz assim, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, esses indivíduos foram escolhidos agora para um processo de aprendizado especial. Então, deveriam estar com ele, ver os seus milagres, ouvir os seus ensinos, ver como ele fazia, para que também pudesse reproduzir os mesmos métodos de Cristo em outros. Agora, todos são chamados para ser discípulos? Todos? Ou alguns? Não. O discípulo, todos são chamados para ser um discípulo. Chamada a discipulado é o chamado à conversão. Então, na Bíblia, você encontra, especialmente nos evangelhos, especialmente os discípulos são aplicados a um grupo de 12. 12 discípulos. Mas depois esses 12 se tornam apóstolos. E quando você vai a Atos dos Apóstolos, a última passagem é onde menciona que Paulo fazia muitos discípulos. Então, nas epístolas não existe mais o termo discípulo. Discípulo se torna sinônimo de membro, de cristão, de irmão. Todos somos chamados ao discipulado. E quando chega a ser um discípulo? Porque alguns dizem, não, quando se batiza já é discípulo. Ou antes do batismo, ele é discípulo. Em que momento ele se torna discípulo, realmente? Discípulo é um seguidor. Então, desde antes, por exemplo, os discípulos que não acreditavam... É um discípulo, talvez um discípulo aprendiz, depois um discípulo que cresce, um discípulo que está bem amadurecido. Todos são chamados discípulos, desde a fase inicial à fase final. Então, discípulo não é sinônimo de uma pessoa aperfeiçoada. O discípulo cresce em amadurecimento espiritual. Em diferentes fases. Mas ele tem diferentes fases. Então, não existe, biblicamente, essa ideia de um é membro, outro é discípulo. Biblicamente, discípulo é membro. O mais importante aqui é destacar que aqui no Evangelho de Lucas, logo a seguir, a partir dos versículos 20 a 49, ele dá o que é conhecido como Sermão do Monte. Alguns dizem que isso são as leis do reino de Deus, mas o melhor aqui é acreditar que isso daqui são as atitudes, o caráter que um verdadeiro discípulo deve ter. Seu relacionamento com o próximo, seu relacionamento com o mundo, com Deus. Mas o processo não para aí. Quando você vai a Lucas, no capítulo 16, finalmente o Senhor Jesus Cristo comunica, dar-lhes o poder do Espírito Santo. Agora, muitas vezes a gente ouve falar, ó Senhor, envia o Espírito para que convença o mundo. É verdade, mas o Espírito não atua no vazio. Ele não é um fantasma, ele usa um corpo. Assim como Cristo usou um corpo, o Espírito usa um corpo, que somos nós. Cristo usou, então ele usa as pessoas. Agora, como que significa realmente fazer discípulos? Porque alguns podem dizer, tá bom, então quer dizer que agora eu posso fazer discípulos ensinando a Bíblia a alguém, já estou fazendo discípulos. Qual é o conceito de fazer discípulos na Bíblia? Pastor, essa é uma excelente pergunta, porque algumas pessoas confundem discipulado com transmissão de informação. Então, se eu estou dando uma série de estudos bíblicos... E não é por má vontade, pessoa... viu? Talvez eles estão querendo fazê-lo melhor assim, sim, né? Sim, mas essa é a questão que nós precisamos entender.
O conceito de discipulado, ele é mais amplo. É mais do que transmissão de informação, é mais do que apenas o aspecto cognitivo. Discipulado, de fato, é uma experiência de relacionamento com Deus. É a própria vida, é a própria essência do cristianismo. Se é um cristão, se é um discípulo, então essa experiência com Deus ela se torna cada vez mais concreta, mais real. Isso acontece também com os professores de escola sabatina, por exemplo. Para ter uma ideia, o professor de escola sabatina chega cada sábado e então fica em pé e começa a explicar a lição. E quando termina a lição, ele faz uma oração e se sente e terminou. Já fiz minha tarefa, estou discipulado. Não está passando informação. Isso pode acontecer com os estudos bíblicos, o Senhor está manifestando. Vou, faço o estudo bíblico e vou embora. Parece que eu não me preocupo se ele brigou com a esposa aquele dia, se ele está doente, se ele realmente está lendo sua Bíblia todos os dias. Isso estou nem preocupado. Então, o discipulado não é só passar informação, sino preocupar-se pelo crescimento espiritual dele, né? Tem a ver com o pastoreio de uma outra pessoa, né? Tem a ver com o cuidado, o processo de desenvolvimento dessa pessoa na vida cristã. Então, o papel de um discipulador não é somente agora levar a informação, mas é buscar dessa pessoa uma verdadeira transformação em sua vida como um todo. E isso só acontece quando esse discipulador, ele realmente entendeu qual é a sua função. Pastor Everon, deixa eu só fazer uma interrupção rápida aqui. O mesmo pode acontecer, por exemplo, eu sou um evangelista. Se eu digo assim, eu relato uma campanha evangelística, eu disse, a minha campanha teve 200 pessoas tomaram a decisão e eu comemoro isso. Será que eu estou sendo obediente à grande comissão? Não, eu não completei o ciclo aqui. Ou se eu digo, eu batizei 300 pessoas, será que eu posso aí dizer que eu estou cumprindo a comissão do Senhor Jesus Cristo? Então, uma igreja pode ser desobediente à grande comissão quando ela apenas prega, ou quando ela apenas batiza, ou quando ela apenas para nesse processo e não leva a pessoa à condição de um crente maduro. Que guardem todas essas coisas, né? Visualizando 3 dimensões de crescimento na área de um discípulo. O discípulo que está em processo franco de crescimento, ele precisa crescer em comunhão com Deus, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus. Ele precisa crescer no relacionamento com os demais, com o próximo, com os irmãos da igreja, com a sua vizinhança, com aqueles que fazem parte do seu ambiente de trabalho. E ele precisa crescer em relação também à missão. Ele tem uma missão de salvar outras pessoas. Então, comunhão, relacionamento e missão, essas são as 3 áreas indispensáveis de crescimento na vida de um discípulo. Então, a igreja, o que se celebra não é aniversário, ainda que possamos fazer, nós celebramos crescimento espiritual. Uma pessoa não lia a Bíblia, agora lê. Não tinha uma missão, agora tem uma missão. Vamos celebrar. Esse é o discípulo que vive a experiência do discipulado. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Comparação. Como resultado dessa lição, que coisas práticas vamos aplicar a nosso pequeno grupo, a nossas vidas? Qual é a diferença de aplicação e criatividade? Aplicação é como nós vamos a avaliar o assunto para saber como vai ser carne em minha vida. E aquela última parte tem que ver com práticas, tarefas para essa semana. Vamos começar com a aplicação, então. Sempre que nós tenhamos que poder fazer um discipulado, nós temos que amar aquela pessoa, pedir amor por essa pessoa, orar por essa pessoa. Então, primeira coisa que nós podemos decidir ou aplicar, vamos orar por outros, uns por os outros. Vamos agora a ter comunhão com Deus e com as pessoas e vamos passar esse estilo de vida. Eu não vou ensinar, lê tua Bíblia, mas eu não leio. Professor, lê tua lição de escola sabatina, mas eu só leio sexta-feira. É uma decisão, um desafio para aprender. E, finalmente, o que falou o pastor Everon, nossa missão. Temos que ter claramente nossa missão. Se as pessoas não têm uma missão, eles ainda precisam conhecer esse assunto e vamos orar por isso também. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade.
Agora que, como resultado dessa lição, nós temos agora um duplo compromisso. Ter comunhão com Deus, então estudar a Bíblia e a lição todos os dias e ter uma missão. O que lhes parece se nesta semana nós escolhemos uma pessoa com quem nós possamos trabalhar nesse discipulado, ministrar uma pessoa, ministrar a Bíblia com alguma outra pessoa e começar a ajudar a alguma pessoa a crescer e desenvolver-se e tornar-se um futuro líder como nós. Vocês aceitam o desafio? Vamos orar. Querido Pai, ajuda-nos a reconhecer nossa necessidade do chamado e ser verdadeiros discípulos e também fazer discípulos. Dá-nos essa decisão e essa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Para o crescimento e fortalecimento da tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Um pai frustrado comentava com outro pai: eu di todo a meus filhos o melhor que eu consegui fazer por eles. Os matriculei na melhor escola da cidade. Nunca faltou 11. No contexto do tema do discipulado. E o título da lição desta semana é Discipulando Líderes Espirituais. E para comentar esta lição está conosco o pastor Emílio Abdala, e ele é diretor de Missão Global da União Central Brasileira. Bem-vindo. Obrigado, pastor Edson. Também está conosco o pastor Everon Donato, que é diretor dos departamentos de Ministério Pessoal da Divisão Sul-Americana e também coordena as ações discipuladoras nesse território. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Uma alegria. Vamos a fazer uma oração e vamos continuar com nosso esposo. Pastor. Senhor, ao nos reunirmos aqui para, uma vez mais, estudar o processo de formação de líderes espirituais, queremos aprender contigo. Por favor, ilumina nossa mente, ajuda-nos a tirarmos lições práticas Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos juntos para poder desenvolver o esboço da lição da Escola Sabatina e estamos na lição número nada. Não di motivos para que se rebelaram contra mim. Sempre les aconselhei, os repreendi quando era necessário e quando tinha que levá-los à igreja, levei para a igreja. E isso desde crianças. Mas hoje eles estão perdidos no mundo. O que aconteceu? Eu vejo você falando para outro pai que seus filhos todos estão na igreja. O que você fez? O outro pai meio envergonhado porque achava que não